Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. No programa anterior, fizemos o questionamento Você sabia? E ficamos, para o próximo capítulo, trazermos mais algumas questões sobre Você sabia e explicar por que a importância de saber, aprofundar as questões da vida, de forma a sabermos as respostas e podermos, com isso, conduzir melhor as nossas vidas. Fechamos o programa anterior mostrando o quanto a doutrina dos Espíritos é consoladora. E em sendo consoladora, por várias razões, por nos trazer profundidades e respostas sobre a vida, ela se torna consoladora. Mata, como Jesus já houvera feito, a ideia de inferno, que é assustadora. Mas na era da razão precisamos pensar, e ela nos convida à fé raciocinada. Allan Kardec nos convida a buscar respostas, que não aceitemos nada que a nossa razão não aceite. Então, por isso, por responder questões mais profundas sobre a vida, ela se torna altamente consoladora. Mas até mesmo por entender e interpretar de que o único destino que encontramos enquanto espíritos que somos é que chegaremos à perfeição. Portanto, ela é consoladora. E não poderia ser diferente se nós interpretássemos que Deus pune e castiga. Você sabia que Deus não pune e não castiga? Um pai que ama não pune e não castiga seus filhos. Eu tenho um amigo que diz que falar que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Mas então, como podemos entender os nossos fracassos, as nossas falhas? Você sabia que a doutrina dos Espíritos vai nos trazer esclarecimento quanto à relação de nós, seus filhos, com o nosso Pai, e Deus, como um Pai amoroso e bom que é, ao fracassarmos, Ele oferece novas oportunidades a seus filhos para que possamos recuperar o tempo perdido, reparar os erros que praticamos, buscarmos a corrigir o caminho equivocado que trilhamos em relação à lei de Deus. Portanto, aos filhos reprovantes, Deus oferece novas oportunidades. E estas novas oportunidades é que nós podemos entender o perdão de Deus. Não dá para entender o perdão de Deus apagando simplesmente os nossos erros. Mas fica mais compreensível e mais lógico e mais de acordo com a bondade divina, Deus oferecendo novas oportunidades a seus filhos. Este é o perdão de Deus. Errou, fracassou, reprovou, volta para a escola. E a Terra passa a ter o papel de uma escola para os filhos de Deus. Até que nós venhamos a atingir a perfeição, o doutorado, até que deixemos brilhar a nossa luz. Portanto, Deus oferece novas oportunidades. Para compreender estas novas oportunidades, temos que refletir um pouquinho mais sobre outra questão: reencarnação. A reencarnação é a rematrícula na escola. Fracassou, não completou seu curso ainda? Volta para a escola. Então, a reencarnação é a chave para entender as nossas diferenças. Você consegue interpretar, sem esta máxima, sem esta chave, as nossas diferenças? Aonde a bondade divina, ao vermos tantas diferenças no mundo, cada um nascendo com aparentes diferentes oportunidades, aparentes porque, na realidade, as diferenças estão pelos nossos diferentes caminhos trilhados. A doutrina dos Espíritos não traz nada de novo, ela vem reorganizar aquilo que já se sabia. Reencarnação, por exemplo, os povos antigos tinham esse conceito. Se você ainda não estudou sobre os povos antigos, dê uma olhadinha. Todos eles tinham o conceito da reencarnação. De uma forma ou de outra, a doutrina espírita vem mostrar, com auxílio dos espíritos, como é este processo de reencarnação. Isto implica numa outra questão: a imortalidade. Você sabia que somos imortais? Portanto, como seres imortais que somos, temos que buscar a compreensão sobre esta imortalidade. Mas se você sabia que é imortal, como é que você vive? Como mortal ou como imortal? Você investe no seu futuro como um ser imortal ou investe como um ser mortal? Você investe mais nas coisas que ficam aqui, que são passageiras, ou você investe no seu futuro, naquilo que você leva com você como ser imortal que é? As suas aflições, quando você compreende a imortalidade, a oportunidade da reencarnação, suas aflições diminuem
mesmo continuando as mesmas aflições, os mesmos embates, os mesmos desafios, mas eles diminuem porque você olha por um outro prisma. 70 anos não representa nada na imortalidade. Portanto, como sendo seres imortais, e este é um dos postulados da doutrina espírita, um dos fundamentos da doutrina espírita, que ela vem a aprofundar a compreensão, possibilita-nos, portanto, este consolo e minimizarmos, sem a solução ainda, minimizarmos os nossos conflitos. Aí sim, buscarmos a solução, a compreensão e o entendimento sobre eles. Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. Você sabia que a doutrina dos Espíritos vem esclarecer que todos estes globos pendurados no céu, esses orbes, circulando bilhões deles nas diversas galáxias, são habitados? Responde os Espíritos que são habitados, porque Deus não criaria nada inútil. Percebe que, respondendo essas questões, você começa a aprofundar a compreensão sobre a vida, sobre a obra, sobre Deus. E isto é de fundamental importância. Então, a doutrina dos Espíritos compreende, além da pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina dos Espíritos também nos apresenta que tudo na obra divina progride. Nós progredimos, os globos progridem, tudo, absolutamente toda a obra divina está pautada no progresso. Então, se você assistiu o nosso programa anterior, e se não assistiu, você o encontrará no YouTube. Espiritismo em Palavras Simples. Encontrará o nosso programa anterior, aonde nós questionamos uma série de questões que são postulados e bases da doutrina espírita e de fundamental importância para a compreensão e, com isto, definir os melhores rumos em nossas vidas. Quando você ouve que tratamos, alguns dizem, para defender não sei de quê, seus pensamentos religiosos, e se precisam atacar outros pensamentos religiosos, é porque não têm segurança nos seus próprios. Mas quando dizem que a doutrina do Espírito está consorciada com o demônio e você aceita sem refletir esta questão, sem buscar a compreensão, sem verificar, você está num palavreado bem comum, bem popular. Você está a pagar mico. Porque se nós, nas casas espíritas, tratássemos do demônio, Deus poderia estar ali? Nós estaríamos tratando do Evangelho de Jesus? Deus seria fundamento da doutrina espírita? Jesus seria mestre, modelo e guia? Então, antes de você aceitar estas questões tratadas, às vezes, de forma irresponsável, você deve buscar a sua própria compreensão, aprofundando o conhecimento. Então, quando você aceita esta questão, os espíritas tratam com o demônio, é coisa do demônio, eu quero pensar que o demônio está dando tiro no próprio pé, porque ele nos convida à caridade. Será que isso está de acordo com a ideia equivocada de demônio? E para os espíritas, o demônio não existe. O demônio é aquele ser que habita em nós pelas nossas imperfeições. À medida em que nós vamos caminhando na direção do amor, na direção da prática do Evangelho de Jesus, esta condição perturbada que vivemos deixa de existir. Portanto, na doutrina dos Espíritos, a caridade é o caminho. E isto não pode ser coisa do demônio. Se você não sabia destas questões que temos tratado no programa de hoje e no programa anterior, procure informar-se. Por preconceito ou por ignorância, poderá estar perdendo a oportunidade de compreender a vida com mais profundidade. E quando você compreende a vida com mais profundidade, quando você busca questões espirituais, a compreensão sobre você mesmo, que é um ser espiritual, sobre a humanidade, que são seres espirituais, ocupando temporariamente um corpo, você começa a definir objetivos mais precisos sobre a vida, começa a compreender com mais precisão suas dores, suas perturbações, suas experiências. Claro que Jesus já nos diz, a cada um segundo as suas obras. Ao compreender, poderá então enfrentar as questões com mais sabedoria, com mais segurança, com mais confiança e com mais paz interior. Para conhecer uma doutrina altamente consoladora, você com certeza encontrará este consolo e esta profundidade estudando a doutrina dos Espíritos. 158 anos, é jovem e com recursos incalculáveis. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.